Bom, boa noite a todos, paz do Senhor, você que está em casa, você que está aqui. Vamos dar início ao nosso papo a dois, né? Nosso momento romântico, né? Que às vezes é tão difícil a gente ter esse tempo em casa, né? Às vezes a correria, mas a gente tem que tirar um tempo para a gente, né? Tem que tirar um tempo para o casal, né? Para a gente lembrar que, além de casados, né, nós continuamos sendo namorados, né? Que o Senhor disse que não era bom que o homem vivesse só, né? Então, ainda bem que Deus disse isso, né? E Deus nunca quis que o homem ficasse sozinho, né? Deus sempre quis que o homem tivesse uma companheira, que é essa pessoa que está do seu lado, marido, maravilhosa, cheirosa, né? Assim, toda elegante, trabalhada aí nos vincos da saia, né? Como chama essa saia aí? Plissada. Ah, tá. Não é vinco? Vinco é da farda, né? Temos aqui os nossos amigos e amigas que estão aqui também, todos arrumados, né? Olha ali, a irmã que fez o cabelo, tal, fez os cílios. Agora tá uma onda, né? Todo mundo pondo cílios. Então, você vê, a irmã tá com os cílios que bate lá no céu, assim, né? Até demora a piscada, assim. Fala aí, mas pra que isso? Qual que é a Qual que é o quê? sensação de ser Eu cilhuda? não sei, eu não tenho. Você não é cilhuda? Não. Não? Ainda não. Então, Eu não tenho esse ainda. então Deus fez o homem para ter a mulher e a mulher para ter o homem, né? Então pegue na mão aí do seu amor, né? Vire para ele. Vamos começar assim, bem romântico. Você que está em casa, se o seu amor estiver com você, Verdade. né? Dê a mão para ele também. Já vamos fazer o seguinte, Fala aí. né, amor? Vamos fazer o seguinte, o Papo a Dois não é um culto, né? Então, assim, a gente sabe que a gente não vai ter aquele momento do violão, né? Nós não vamos aqui, quem sabe, né? Se Deus quiser, a gente no final não sei, né? O que pode acontecer. Mas hoje é um papo mesmo, é um bate-papo. Nós dois, com cada um de vocês, com vocês que estão em casa, e o Senhor falando conosco, e Deus falando conosco. Esse é o Papo a Dois. Então, você que está em casa, né, que você não pôde estar aqui no culto não, acabei de falar que não é culto, né? Se você não pôde estar no presencial, chama teu marido, chama tua esposa, fala, amor, vem aqui ver um negócio. E eu tenho certeza que vocês vão ficar até o fim e vai ser uma bênção. Deus vai falar com o coração de vocês, vocês vão ter experiências, momentos maravilhosos nesse nosso primeiro Papo a Dois de 2021. Então, chame aí teu marido, tua esposa, já começa a fazer aquele chamego. Você que está em casa tem a oportunidade de deitar no sofá, né? Ficar abraçadinho. Vocês estão aqui, se contenham. No máximo, assim, entendeu? Vamos chegar mais perto. Gruda mais, de 2 em 2 aí, vai. Dá uma grudada. Põe a cadeira mais pertinho. Gruda. Isso, pastor Pode G, grudar. chega mais pertinho ali. Dá a mãozinha. Tô vendo que tem um espaço aí Tem no espaço, meio. tem espaço. Junta. Juntos não vou filmar vocês, hein? Então, Aproveita. você que está em casa, né? Se prepare para esse momento. Quem não é casado pode ficar na live? Pode, porque você já vai Pode. profetizando na tua A hora vida. que não puder, nós vamos falar, ó, você que não é casado, agora é o momento que você não pode ficar, né? Aí a gente vai dar esse toque. Não, tá na live, vai ser light hoje. Hoje vai Né? ser... Ao vivo, a gente tem que se conter. Vamos começar então? Vamos. A gente já começou, né? Já. Bom, vamos orar, né? Vamos orar, antes de tudo. Que realmente o Senhor nos dê esse tempo maravilhoso entre casais, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento. Obrigado porque o Senhor fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. O Senhor fez a instituição, o casamento, ela é uma instituição que vem do Senhor. E nós nos alegramos, nós cremos nisso e queremos, Pai, manter o nosso relacionamento cada vez mais forte, cada vez, Senhor, mais realmente unidos, segundo a Tua palavra. Que esse bate-papo, Senhor, de hoje, esse Papo a Dois, possa ser mais um momento em que o Senhor fale conosco e que possamos desfrutar de toda a alegria que o Senhor tem para nós como casais. Nós consagramos a nossa vida a Ti, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá?
Vamos lá, gente, como é importante, né, esses momentos de falarmos especificamente sobre o nosso casamento, sobre os nossos relacionamentos. Porque estar casado, permanecer casado, é uma habilidade que hoje em dia tá para poucos, né? Porque tem muito casamento sendo desfeito, tem muita gente desistindo, e quando a gente vê casais com 20 anos, 30 anos, a gente fica feliz. Recentemente, quantos? 25, né? Pastor César, pastora Sula fizeram 25 anos de casado, e isso é motivo de orgulho, porque nós vemos que a instituição casamento tem sido banalizada. Então, assim, a gente casa, se não der certo, o que faz? Separa. Ah, mas aí como é que eu vou saber? Às vezes a gente achava que era, chega na hora não é. E nós que cremos em Deus, nós que amamos a Deus, independente de como começou o seu relacionamento, de como começou a sua história com seu marido e com a sua esposa, nós cremos que Deus, Ele uniu homem e mulher para sempre. Deus uniu homem e mulher para viver feliz, né, para se amar, para compartilhar a vida, para ter os perrengues juntos. Deus não nos fez para vivermos na Lagoa Azul. Seria se o Éden ainda estivesse disponível a nós, mas o Éden já não está mais faz tempo. Adão e Eva, né, tiveram o privilégio ali de viver na nudez, sem vergonha, né? Aí o varão já fica feliz, porque, né, ficava ali, ó, tudo assim, à vontade. Isso era bom, mas veio o pecado e as coisas mudaram. Então, Deus não fez um casamento. É só um detalhe aí, né? Que nesse episódio... Cuidado, né? que você está ao vivo. Que nesse episódio... Por que Eva foi fazer isso? Estava todo mundo tão bem, estava tudo certo, o homem estava dominando sobre tudo, né? Poxa, os animais obedeciam, era uma maravilha, né, gente? Não tinha nada de... Aí Deus resolve deixar melhor a coisa, né? E ficou melhor, fez Eva, né? Mas se não fosse a Eva, né, hoje nós não estaríamos assim, né? Como estamos. Deus tinha um propósito já, né? Por mais que... Adão estava fazendo o quê, né? Então, marido, já começa agora. As mulheres ficaram quietinhas, né? Estão concordando com tudo, né? Beleza, já começa agora. A Eva estava lá, ó, sozinha, largada. Se Adão tivesse junto, não tinha distraído ali, entendeu? É verdade. Tinha matado a serpente, porque era a função dele. A gente faz conjecturas porque cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, né? Vai. Mas se a mulher tivesse ficado firme, né, não tivesse ouvido a amiga, né, no caso a serpente, hoje nós estaríamos tudo azul, né, Adão e Eva no paraíso, né, então estaríamos todos assim, né, nus, livres, né, de todas essas coisas. As irmãs Eu sei que tem alguns irmãos que em casa... As irmãs estariam preocupadas com as plisadas. Com as plissada. Saia plissada, cílios no teto, nada disso, né? Estaria tudo livre e tal. Mas acontece que nós somos homens, né? E a gente cai, a gente peca, né? Mas o maravilhoso é saber que, apesar de Eva, Adão e Eva terem caído, né? Porque foram os dois. Por que os dois? Porque se Adão tivesse falado, não, eu não vou comer, a história talvez fosse diferente, mas ele caiu também, e os dois pecaram. Mas o melhor disso tudo é que sempre há restauração, porque há um que vai trazer a restauração para o casamento, né? Estamos falando de casamento, que é Jesus, que depois ele vai religar, né? Ele vai trazer novamente essa possibilidade de sermos felizes, apesar do pecado. Então, Deus sempre tem restauração para qualquer situação, para qualquer casamento, né? Tenha pecado, tenha caído, né? Seja o que for, se a gente estiver aberto, Deus tem restauração. E essa é a importância desses momentos. Nós não entramos no tema ainda, mas a importância de separarmos um tempo para um jantar, né? Para um filme junto ali com pipoca, mas também para estarmos diante do Senhor e ouvir o que a palavra de Deus tem para nós, o que é que Deus quer nos ministrar como casais, porque é esse o objetivo. Nós viemos aqui
estamos aqui de domingo, né? Assistimos um culto, recebemos ministrações para edificar a nossa vida, né? Ou porque estamos precisando de um conforto. Mas, e às vezes, está tudo bem no casamento. Então a gente deixa aqui, ó, na gavetinha. E aí eu estou precisando o quê? De um emprego. Então eu começo a orar pelo meu emprego e meu casamento está aqui na gavetinha. Ah, eu preciso de uma resposta em relação aos meus filhos, e o meu casamento vai ficando na gavetinha. E nós não podemos deixar, porque nós, depois que casamos, somos uma só carne. Então, nós agora somos nós. Não há mais o eu, né? Ah, não tem a sua individualidade? Tem, calma, a gente vai, né, falar dessas coisas. Mas somos o nós. E quando um está com problema, os dois estão. Por isso a importância de sempre termos essa dedicação em ouvir a voz do Senhor sobre os nossos relacionamentos. E essa concepção que é importante, né, irmãos? De não existe mais um. Quando a gente é solteiro, sou eu com as minhas coisas, né? Os meus pensamentos, o meu trabalho, os meus sonhos. Mas quando a gente casa, né, já não existe mais a individualidade, né? Agora é o plural, é nosso. Então, é a nossa família, é a nossa casa, são as nossas finanças, né? São os nossos sonhos. Casamento não é singular. Casamento é plural, né? Você casou, você não é mais, você não casa com você mesmo, né? Não, sou casado comigo mesmo, né? Agora, não é um contrato social, né? Apesar de ser um contrato também civil, né? Mas é uma união, é plural. Então a gente passa do filho e da filha, da mamãe e do papai, para agora tornar uma família, né? E às vezes a gente vê casamentos, muitas vezes vivendo, casados, mas olha, é meu dinheiro, né? Olha, não, mas é meu sonho. Não, olha, mas são as minhas coisas, né? Mas quando a gente casa, tudo isso muda. E se a gente não apertar o botão do start, né, falou, opa, agora não tem mais eu não, né? Agora é nosso. Se isso não acontece, a gente vê os casamentos sendo destruídos também, porque entendem que eu só mudou de casa, né? Agora eu estou em outra casa, mas eu continuo com os mesmos pensamentos de solteiro. Isso não é uma verdade, né? E o tema de hoje vai tratar realmente essas questões, né? E a gente fala assim, não, mas eu já passei dessa fase, eu já sei que não é mais, né, o filhinho da mamãe, a gente já passou disso. A gente já passou dessa fase. Mas existem outras fases. A fase em que o casamento deixa de ser um casamento e começa uma amizade. A fase em que começa a se viver uma rotina tão exaustiva e que se esquecem que, além de serem parceiros e amigos, vocês são amantes, né? São namorados. Então, cada fase da vida de um relacionamento, cada fase de um casal, vai ter o seu desafio. E o tema de hoje, então, é um amor inteligente. Um amor inteligente resolve qualquer problema. Vocês que estão aqui no presencial, eu posso olhar para vocês. Vocês acham que é possível resolver qualquer situação no casamento? Quem acha que depende? Levanta a mão. Pode levantar. Eu não vou falar que é a vitória, tô brincando. Tem problema, Você né? acha que depende? Não, é legal. Depende. Tá bom. Quem mais acha? Não, mas porque é legal a gente falar sobre isso, porque às vezes pela fé, a gente sabe que Deus pode todas as coisas. Quem chegou, vem mais pra frente aqui, ó, tem lugar aqui, tem lugar aqui. Vamos ficar juntinho aqui, juntinho separado. Aqui, ó. Juntinho separado. A gente botou tudo de casalzinho, né? Você viu? Ficou bom, gostei. A gente, pela fé, quem é cristão, a gente pensa assim, Deus pode fazer qualquer coisa, mas eu não vou perdoar uma traição. É forte. Quando você pensa em alguma coisa que não tem resolução, a gente já pensa nisso. Não, olha, Deus pode fazer qualquer coisa, mas eu não consigo conviver com meu marido enquanto ele não deixar de fazer tal coisa. Não, a minha esposa,
E aí, vamos já para o nosso estudo de caso? Então, para a gente pensar sobre isso, o tema de hoje é um amor inteligente. Resolve qualquer problema. Eu creio nisso. E a gente pode dizer como exemplo, né? Que nós passamos, a gente sempre fala disso nas nossas reuniões, que as pessoas olham para um casal, eu olho para vocês, eu acho vocês perfeitos. Né? Eu falo muito que tem muitas esposas que eu vejo que, gente, chega em casa e faz a janta, né? E todo dia tem uma comida fresquinha. Eu não sou essa esposa. Eu sei, é ruim, mas ele acostumou, amor. Aí a sobrinha da gente vai dormir em casa, fala que não teve janta, tadinha, porque não está acostumada. Que a mãe faz a janta, a Dinda não faz. Cada mulher tem um jeito, então eu admiro algumas mulheres e falo, poxa, eu poderia ser uma esposa melhor. E como algumas mulheres devem olhar para mim e achar que meu casamento também é perfeito. E não existe perfeição. E nós vamos falar algo aqui, existe um amor inteligente. Então, nós vamos fazer algo interativo, você que está em casa, presta atenção, que a gente vai participar com vocês também agora. Nós vamos relatar aqui um estudo de caso. Tá bom? Eu estou atualizando aqui, porque toda hora sai, agora eu vou precisar dos comentários aqui. Tá olhando? Nós vamos contar uma história para vocês, de um casal. E nós vamos juntos aqui, vocês vão ter que falar para a gente ouvir, tá? Nós vamos levantar 5 pontos importantes para resolver esse problema. E qualquer semelhança, né? É assim, revelação de Deus. Então, se você sentiu aí, rapaz, foi aquele aconselhamento que eu falei com o pastor, meu Deus. Está usando a minha vida. Está usando a minha vida. Irmão, é só coincidência. Sabe o que acontece? É que aí você vai ver que você não é o único. Que a gente passa pelas mesmas coisas, todos nós, né? Uns de um jeito, outros de outro. Porque algumas dessas coisas, claro, né, irmãos, nós nos veremos em algumas delas, né? Porque não há perfeição num casamento. O dia que nós somos perfeitos no casamento, a gente é arrebatado, porque está tão bom, rapaz, esses aí não precisam mais andar na terra não, já vamos chamar aqui que estão prontos. Então, uma coisa boa é você estar sempre querendo melhorar, porque o dia que você estiver perfeito, Jesus leva. Então, fique melhorando, fique sempre ali melhorando, se você quiser ficar nessa terra, é uma boa dica. Bom, então eu vou apresentar o marido primeiro, pode ser? Vai. Você quer apresentar o marido? Aí, deixa eu ler aqui. A gente vai dar aquela coisa que a gente ensaiou, sabe? Para dar... Não lê, porque senão vai perder a graça. Vamos lá. Então esse marido, veja só, esse marido é um marido exemplar, é um marido diferente, é um marido assim, né, bem... ele é cristão, não é? São um casal cristão. Um casal cristão, tá? Vai na igreja, ele adora ao Senhor, né? Poxa, ele é uma pessoa de Deus. Pessoa boa, uma pessoa que... Amigo. Mas ele é um homem muito ciumento. É um homem ciumento demais, qualquer coisa que a esposa faz, uma roupa... Por exemplo, o marido de manhã vê a esposa... Eu não sei porque já tem gente rindo aqui, eu não sei que tem gente já manifestando assim algum tipo de... Irmãos, vamos manter a nossa... O marido então a esposa vai se trocar, né? E o marido fica lá só olhando, né? Para ver que roupa que ela vai pôr. Começa pelas roupas de baixo, né? E aí vai analisando, aí... Roupa de baixo, os irmãos falam assim... Roupa de baixo? Roupa íntima. Roupa íntima. Na minha época era roupa de baixo, né? Que usava anágua, usava... Quem mais que usava? Irmãs que são mais aí... Ninguém fala nada. Mas algumas anáguas hoje são úteis. Combinação. Tem alguém falando que era o Baby Doll? Não, é outra coisa, né? Não, Baby Doll é chique. Você tá combinação? Você usa combinação? Eu sei que tinha anágua, que eu lembro que as tias usavam a gente via os bordadinhos das tias assim, usando as anáguas, né? Falei, meu Deus, era muito feio. Mas hoje não existe mais anágua, né? Tá, a anágua já foi... E o nome também é bem estranho, né? É bem romântico, bem inspirador. Amor, põe uma anágua aí hoje, aquela... Aquela anágua bege. Então o marido, super ciumento, fica olhando a esposa ali. E aí ela vai... Que calça que ela vai pôr? Aí ela põe aquela calça e ele fala, tá muito apertada. Tá apertada demais, pode ser que alguém olhe, né?
ó, aí a esposa vai lá e troca a calça. E coloca uma calça um pouquinho mais larga, mas fala, mas essa aí, ó, essa aí também não fica, porque... Então, é um marido ciumento, ele está sempre controlando o telefone, né? Ele está sempre... Fica olhando as redes sociais dela. Para ver quem curtiu. Quem curtiu. Quem comentou. Verdade. Né? E aí se manda coraçãozinho, se mandou tal, né? Que tipo de comentário que fez, né? Se falou que era linda, meu amor, né? Então, assim, é um marido que é um marido ciumento, né? Um cuidado, vamos dizer assim, né? É um marido controlador, né? Um marido que quer sempre ditar o que a esposa deve fazer. Não, olha, você vai fazer isso. Não, tem que ser assim. Olha, não vai ser desse jeito. É um controle fora do comum. Né? O que mais esse marido? É um marido também desconfiado. Né? O marido que ele pega no pé, né? Até com as amizades. Né? Até às vezes a amizade de mulher, às vezes ele fica meio assim. Né? Para que tanta amizade? Quem é essa pessoa? É o detetive. Né? Ele contrata até detetive, gente, para saber aonde que a esposa está indo. Né? Às vezes, o marido, esse marido vai até o trabalho da pessoa e fica lá, só esperando para ver se a esposa... Então, é um marido desconfiado, é um marido ciumento, mas é um marido cristão. Só para quem chegou agora, aqui na live, aqui no presencial. Que vocês não quiseram sentar aqui mais pertinho assim? Gente, ô, Natália, André, vem aqui, ó, senta aqui, bem antes do pastor G e da pastora Daiane, vem. Isso, aê! Que eu quero vocês bem, que eu amo vocês demais. Isso. Olha, ela tá chique, gente. Olha só. Ah! Natália, ô, Nath, você pode vir aqui? A presbítera Mari não quis vir, para não desfilar, né? Para não mostrar o look, mas depois a gente vai ver. A presbítera Mariana poderia sentar também aqui, à nossa direita aqui. Aê! E o diácono Berg. Tem aqui na frente, ó. Vocês podem escolher a direita ou a esquerda aqui, ó. Não vai, ó, não vai. E aê! Também está elegante, super elegante. Só para vocês entenderem... eu vou pedir para o nosso casal maravilhoso, a Elisângela, e o Rodrigo do Samba de Cristo, não é? Senta aqui atrás do pastor G, ó, pelo menos. G, a gente fica mais pertinho. Isso, a Elisângela deve assim, meu Deus do céu, pastor. Eu cheguei quietinha, né? Elisângela, já vai perdoando. Mas olha, melhor. Vocês que chegaram e chegaram aqui na live também, nós estamos contando um caso de um casal. Então, nós apresentamos esse marido. Agora, nós vamos apresentar a esposa. Vou falar da esposa. Então, o marido é tudo isso aqui, né? Vocês prestem atenção nesse casal, que vocês vão ter que ajudar a gente aqui no caso. O tema de hoje é um amor inteligente. Resolve qualquer problema. Agora, como é que é essa esposa? Essa mulher, ela é independente. Ela foi criada para ser independente. Ela casou já sendo independente. Ela ganha bem, então financeiramente ela não depende do marido. E ela é muito dinâmica. Né? Ela é muito dinâmica e não é muito carinhosa. É uma mulher um pouco fria. Ela ama o marido, ela também vai à igreja. Inclusive, eles até exercem ministério. Né? Mas ela é fria. Ela não se importa muito se o marido gostou, não gostou, se está tudo bem com ele, se não está. Mas ela o ama, né? Ela reclama um pouco, porque como ela trabalha fora, ela quer ajuda em casa. Porque ela acha injusto ela trabalhar o dia inteiro, igual o marido, e chegar em casa e ter que fazer tudo sozinha. Ela acha injusto. E o marido... Ele também trabalhou, ele acha que ele tem o direito de descansar aqui, né? Eu vou primeiro descansar, depois dar uma lavada numa louça, quem sabe. Mas ela fica muito brava, porque ela queria que ele ajudasse em tudo, fosse de igual para igual. Mas que ele acha que é uma obrigação dela fazer isso também como mulher. E ela não se sente valorizada nos sonhos dela, nos projetos dela. Ela acha que o marido só se preocupa só tem ciúmes, mas ele não valoriza, ele desconfia demais. Então, ele não valoriza quem ela é. Ela se sente... Qual é a palavra quando a pessoa... Desprezada? Não. Fugiu a palavra agora. Uma palavra boa de falar. Quando a pessoa desconfia tanto do outro, o outro se sente...
menosprezada, ela sente assim, vou fazer uma fala dela. Poxa vida, não confia em mim, né? Então, de tanta pressão do marido, ela acha que o marido, então ela fica muito brava, eles brigam muito por isso. Eles já são casados há 12 anos. E eles brigam demais, pelos ciúmes dele. Ele reclama muito que ela não dá conta das coisas da casa. Ele reclama que ela não dá carinho para ele. A vida sexual dos dois, como é que já está? Já está já um fiasco, né? Uma vez a cada semestre. E a mulher ela já não está afim, entendeu? Ele reclama tanto, ela já não sente mais vontade de estar com o marido. E aí aumenta mais os ciúmes dele, porque ele pensa, minha mulher não me deseja, ela deve desejar outro homem. E ela está tão desgostosa, fala, meu marido, nem tem vontade de ficar com ele, porque só reclama. E nesse meio tem as crianças também, né? Que as crianças também... Deixa eu dar uma tomada de água aqui, dá licença. A mulher acaba dando mais atenção para as crianças, então ele acha que dá muita atenção para as crianças e esquece de cuidar do marido, né? E ele, então, está num estado, assim, o casamento está por um fio. Né? E ele é bonito. Ele é bonito, ela também. E lá no trabalho dele, tem umas varoas lá. Tem. Mas o cara é cristão. Tem umas Eva lá, que tem do Gênesis, né, da Não, Record. tem Eva não, tem a Potifera. A Potifera, E mulheres, assim, muito românticas. Queria tanto que meu marido fosse como você. E ele pensa, poxa, mulher querendo marido como eu, minha mulher não está querendo direito. Ou seja, o casamento está por um fio. E aí, como resolver esse casamento? Então, vocês estão aqui, nós vamos destacar 5 coisas juntos. E vocês estão em casa, eu quero que vocês coloquem no comentário. Vai comentando aí. O que podemos fazer, assim, em frases curtas. O que esse casal precisa para que não haja um divórcio? Papo a 2, né? Então, aqui, nós vamos representar um e vocês representam o segundo do papo. Tá bom? Vamos lá. Quem quer ser o primeiro? Vamos. Fala aí, Vera. Eles precisam se respeitar. Quem concorda que precisa ter respeito? Legal. Uma conversa sincera. Concorda com isso? Segundo ponto, então, a gente ia anotar aqui, peguei caneta. Pegar. A gente vai lembrar, né? Não, a gente vai lembrar. Tem uma caneta aí, velho? Uma conversa sincera, respeito. Joga aí, pode jogar. Ó. Viu? Pegou. Deus. Pegou já. Eu vou anotar aqui no caderno. Obrigado, pastor G. Respeito, uma conversa sincera. Mais 3 coisas. Pessoal de casa, coloquem aí também. Se colocar no lugar do outro. Aqui, ó, diálogo, parceria. Estão colocando aqui na live também. Diálogo faz parte ali da conversa franca, né? Uma conversa sincera. Diálogo. No final Olha desse, aqui. em relação ao diálogo, eu vou mandar uma figura no grupo de casais em relação ao diálogo, que é muito importante. Quando você precisar conversar. Então, quando você precisar conversar com a sua esposa, você vai mandar para ela essa figura, né, que vai fazer toda a diferença, mas só no final do Papo a 2. Colocaram aqui terapia, mas não sozinhos, um acompanhamento. Legal também. A gente já tem quantos aí? Respeito, uma conversa franca. Se colocar no lugar do outro. O diálogo. Teve mais um. A parceria. E aqui. Olha, entendimento e inteligência. Isso aí, pessoal de casa está participando, você viu? Tá bom, né? Tá bom. Já são os tópicos da... Quando a gente olha de fora essa situação, alguns pontos a gente se encaixa. Alguém se identificou em alguma... Não? Ninguém. Aqui, ó, que bom. Alguém se identificou em algum ponto? Eu me identifico. Isso aí são tudo crente mesmo, pai. Tem ninguém que olha... Próximo Papo 2, vocês vão sentar aqui. Nem nada, meu Deus. Tô brincando. Em algum ponto a gente acaba se identificando, mas quando a gente tem um olhar de fora... não tem esse, mas deve ter outros, né?
Quando a gente olha de fora, a gente consegue destacar pontos importantes para resolver esses problemas. Mas muitas vezes, quando nós estamos na situação, nós não conseguimos colocar em prática. Muitas vezes, por exemplo, há falta de respeito no casamento. O que eu falei hoje para você? Você falou, anota aí o tópico, como falar com o marido. Com aquela conversa atravessada, né? Não, remédio. Foi. Gente, mas eu vou abrir. O remédio é aquela coisa, né? Onde tá, igual o filho. Se eu for aí achar, né? É aquela doçura, né? Quando você saber falar é importante, né? Então, como você fala faz toda a diferença. Eu falei, amor, tem um remédio X aí, né? Que às vezes eu tomo de sobremesa, né? Tomo... Tô brincando. Então eu tava com um pouco de dor de cabeça, tem um remédio X? Aí ela... Você falou o quê? Para eu ver, né? Falou, acabou. Ele falou, remédio acabou. Eu falei, tem uma cartela cheia lá. Aí ele foi e um segundo voltou. Não tem, você está confundindo, é outro remédio. Aí ela falou, olha só. Né? Eu vi esse remédio lá. Né? Aquele remédio está cheio, a cartela está cheia lá. E veja bem, se eu for lá... Eu falei, calma, mãe. Se eu for lá e aquele... Olha a exposição na live, gente. Olha só, absurdo. pode falar? Hã? Tá vendo? Literalmente, não é? O quê? Vou fazer você engolir, é verdade. Nada mais certo, é tudo que ele precisava. Olha só, e se eu for lá, 3 semanas? 3 meses. 3 meses de greve. Aí eu falei, a misericórdia. criança ouviu, mãe, 3 meses de greve de quê? Filha, é coisa de adulto, filha. Papa 2, filha. Aí eu falei, vixe, hein? Coloca lá um tópico na meditação de hoje, como falar com o marido, né? Então você vê. E aí eu fui. E o que vocês acham, gente? Ela foi lá. Tava e na cara. E eu torcendo no sofá, né? Não vai achar, meu Deus, põe teus anjos. Senhor, repreende, meu Deus. Né? Torcendo para a irmã não achar o remédio, né? Mas achou e estava a cartela cheia, inclusive, né? Aí ela voltou balançando essa cartela com aquele sorriso feliz. Viu, amor? Já sabe, né? Aí eu já orei por ela. Eu falei, vem aqui que eu vou orar por você. Mas olha que legal isso aí. Às vezes a gente está dando risada aqui, mas poderia ter sido um grande problema naquele momento a gente ter criado uma discussão. Um motivo banal. E ter acabado com a nossa tarde. E ter acabado com o nosso momento ali. E uma coisa, né, amor? Então, falando desse tema, Deus deu a capacidade para o homem, para a mulher, de resolução de problemas. Né? Então, Deus, quando fez o homem, não fez o homem e a mulher só com o corpo. Né? Nós somos os únicos seres pensantes. O que diferencia o homem dos animais? É a capacidade de compreensão, né? De raciocínio. Né? Os animais fazem coisas por repetição. Então, estímulo, né? Você joga para o cachorrinho a bola, e ele vai lá e pega a bola e traz para você. Você joga de novo, aí ele não vai, você tem que ensinar, olha, você vai, conversa com ele, tem as táticas, né? Até ele aprender a trazer a bolinha. O homem e a mulher já é diferente, ainda bem, né? Apesar que tem uns... tem uns que é nesse método. Mas acontece que Deus nos deu a capacidade de entendimento das coisas. Então, se tem uma coisa que nós conseguimos fazer, é pensar, né? É resolver problemas. Então, por isso o tema de hoje. Deus, então, nos dá a capacidade de resolver as situações. Né? Num caso desse, por exemplo, né? Porque uma coisa tão pequena poderia, no caso que a gente brincou aqui. E em casa também, tá, gente? Foi tudo bem. Depois eu voltei com a cartela. Esse dente dela aqui tá colado hoje, né? Mas é porque eu dei... Não, irmão. Mas para muita gente, isso vira uma tempestade. Que aí começa... ela vem e fala, eu não falei que estava lá? Aí o marido, e daí que você falou? Eu não vi. Agora você acha que você é o quê? Só porque você viu? E aí começa. Já fica sem se falar. Né, amor? A capacidade de inteligência, todos nós temos. E aí eu gosto de fazer aquela coisa, né? Vire para a pessoa que está do seu lado e hoje você pode virar e falar para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, meu amor. Meu amor. Vamos falar, gente. Você que está em casa, fala aí para o teu marido e para a tua Vira para o seu esposa. marido isso. Fala, meu amor.
Meu amor, como você é inteligente. como você é inteligente. E a maior prova disso E a maior prova disso é que você casou comigo. é que você casou comigo. Tá vendo? Exatamente. Nós temos a capacidade de escolher com quem vamos casar. E essa primeira escolha que deveria ser muito bem pensada, não é? Pois é, já começa daí, né? Mas deixa eu fazer uma definição para nós aqui Faz. de um amor inteligente. O que seria esse amor inteligente? O amor inteligente é a capacidade de usar o amor com racionalidade e intencionalmente. Porque o amor, veja, vamos ler o texto? Vamos. Colossenses, no capítulo 3, no versículo 14. Colossenses 3, 14, diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vou repetir. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E falar de relacionamento sem amor não dá. O amor é que nos uniu, o amor é que nos une. Só que muitas vezes não é o amor que vai sustentar um relacionamento. Porque casais que se amam também se separam. Homens e mulheres que se amam também se divorciam. Porque engana-se o homem e a mulher pensar que o amor vai segurar o casamento. O amor, ele vai segurar o casamento se ele for inteligente, se nós entendermos o amor, primeiramente à luz da palavra. Porque quando nós não entendemos o amor, nós confundimos o amor com a paixão, nós confundimos o amor apenas com uma amizade, um respeito. Mas o amor vai muito além. O amor, ele implica ações que a nossa humanidade reluta. E a paixão, né? A paixão, ela realmente vai acabar. Porque no começo do casamento, todo mundo sabe... Ela não, se esfria. Isso, ela se esfria. Mas no começo do casamento, a paixão é intensa, né? Então é aquela coisa que a gente sabe. Então você casa, você quer estar junto todo momento, 1001 noites de amor, toda aquela coisa. Né? Não há problema que seja maior do que a paixão, né? Nesse primeiro momento de casamento. Então, parece que tudo é muito fácil, é resolvido muito fácil. Mas os anos vão passando e a paixão, né, é natural isso. Não que você deixe de ter a paixão, mas ela vai, vamos dizer assim, que não diminuindo, né, mas... Você quer, você adormece. Adormece. É a responsabilidade do casal manter a chama da paixão acesa. Ela dá uma acomodada, assim, né? Você continua tendo o desejo, né? Você continua tendo, né? A gente espera isso. Mas os problemas, as situações, né, acabam sendo maior. Né? E aí é onde as coisas acabam acontecendo. Por isso que a importância do amor de Deus estar estabelecido no casamento. Né? E nós usarmos isso de forma inteligente para termos um casamento feliz e um casamento melhor. Agora, como que isso se processa na prática? A inteligência. Vamos imaginar que você está lá no seu trabalho, e aí o seu chefe fala, olha, abriu uma vaga, você vai ganhar 60% a mais. Mas para essa vaga, você precisa ter tais requisitos. Você precisa concluir a faculdade tal, ou então você precisa ter tantos anos de, sei lá, tantos cursos, enfim. Você precisa ter um carro, tem empresas que a pessoa precisa ter um carro para começar a trabalhar, o carro próprio, enfim. Existem alguns quesitos lá que você tem que preencher. Uma pessoa inteligente, que precisa da vaga, o que ela vai fazer? Ela vai correr atrás, ela vai dar um jeito, ela vai se aperfeiçoar, ela vai fazer o curso, ela vai complementar aquilo que precisa, ela vai dar um jeito de se enquadrar naquela vaga. Agora, quando eu olho para um casamento, e aí, pastora, meu casamento está assim, a gente fala, então, olha, um passo importante é você abrir mão, né, das suas vontades. Ah, não. Não. Isso não é inteligente. Um amor inteligente é um amor
que sabe ser colocado em prática. E nós estamos falando aqui de casamentos felizes. Porque muitos casamentos podem durar a vida inteira, mas não sendo felizes. E aí, se a gente for olhar, por que antigamente, lá quando os casamentos eram arranjados, por exemplo, por que casamentos duravam muito? Ou seja, eles nem acabavam. Eu não estou falando de felicidade, tá? Estou falando de casamento que dura. Por que vamos atribuir algumas coisas aqui? Por que você acha? Relevava muitas coisas. Uhum. É um ponto sim. Ela ia ser mal vista. Uma mulher divorciada era uma mulher mal vista na sociedade. O que mais que a gente pode ressaltar? Mais nada? Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa aqui. Bom, o casamento dessa época era um casamento só racional. Os pais viam qual era o interesse das famílias, não era? E aí, de acordo com os dotes, de acordo com alianças ali até comerciais, entregava seu filho em casamento e era um acordo apenas racional. Um contrato. E não queremos viver assim hoje. Porque nós queremos estar casados porque amamos. Queremos estar casados porque queremos compartilhar uma vida. Mas precisamos entender que manter um casamento, ele não é mantido apenas na emoção. Ele precisa da razão. Resolver problemas de casamento não se resolve aos prantos, berrando, totalmente emocionado. Um casamento se resolve de forma inteligente, racionalmente, com amor intencional. Eu decido amar. Por que nós precisamos decidir amar? Porque na Bíblia fala. Porque Deus poderia ter colocado o amor no nosso coração de forma genuína, mas não é assim no ser humano. Tanto é que em inúmeras passagens nós vemos, amai-vos uns aos outros. E repetidamente. Se não fosse uma coisa que nós precisamos desenvolver, não precisaria estar ali como uma determinação. Ame até os seus inimigos. Você ama naturalmente seus inimigos? É natural de mim. Nossa, quanto mais me maltrata, mais eu amo. Talvez tenham pessoas que têm essa facilidade. O inimigo não é a esposa ou o marido, né? Calma. Não então, calma, que às vezes, né, fala, eu amo, né? E a questão do... que você falou da questão a gente já falou bastante disso, da emoção, né? De resolver, por que de resolver as coisas na emoção e resolver as coisas racionalmente, com a inteligência? Porque quando a gente vai resolver as coisas, por exemplo, qualquer outra situação da vida, né? Você vai fazer um acordo no banco, por exemplo. Né? Você faz um acordo emocionado ou um acordo racional? Você chora pro gerente de atendente. Você chora, meu Deus do céu, em alguns casos, né? Você não sabe da minha vida, rapaz. Estou desempregado. Olha, os meus filhos têm que pagar a escola. O que o gerente vai falar para você? O que eu tenho a ver com isso? O problema é seu, não é? Quando você tem que pagar sei lá, que outro exemplo a gente pode colocar para resolver com emoção? Com os filhos, por exemplo. Não, com os filhos não, porque... Bom, enfim, mas esse exemplo que é do exemplo financeiro. Né? Você não vai resolver uma situação financeira com emoção, porque você sabe que não vai dar em nada. Né? A pessoa vai falar que está do outro lado, vai falar, não tem nada a ver com a sua vida, você fez isso aí, né? Então... Né? Ou quando você vai parcelar uma compra, né? Olha, por favor, você pode parcelar para mim essa compra, porque olha, eu não tenho dinheiro, rapaz. Eu preciso fazer em 24 vezes no cartão, mas... Não, você usa a racionalidade. Você deixa a emoção de lado, porque sabe que a emoção não vai adiantar. Mas muitas vezes, a gente quer usar a emoção no casamento. Por isso que, às vezes, não dá certo. Aliás, na grande maioria, usar a emoção para a resolução não dá certo. Quando nós temos que usar a razão.
Falar, peraí, a gente tem que resolver uma situação, né? Amor, vamos sentar aqui, olha, eu sei que parece utópico, porque quando você está bravo, dá vontade de quê? Dá vontade de usar a emoção e o pau de macarrão, né? Dá vontade de falar, meu Deus, eu vou tacar na cabeça do meu marido isso aqui quando ele chegar, né? Ou a minha esposa vai... Mas quando tem um problema, você precisa usar a razão, a inteligência que Deus nos deu para resolver. E aí então você fala, amor, olha, você falou comigo daquele dia do remédio. Momento de cura aqui, peraí. Eu fiquei triste com você. Porque você poderia ter falado diferente comigo. Estou usando sem emoção, razão, para resolver a situação, não para colocar mais fogo mais lenha no fogo. Quando a gente fala de emoção, a gente não está falando daquela emoção do choro, da lamentação, não é só isso. Emoções diversas, como por exemplo a raiva. Resolver um problema no casamento com raiva, geralmente a gente não consegue êxito. Na raiva, as nossas emoções estão à flor da pele. Resolver uma situação, né? Que outro sentimento que a gente pode usar? Com a insegurança, por exemplo, né? Quando a pessoa é muito segura e ela não consegue dominar essa insegurança, você também não vai conseguir. Desequilíbrio, né? Desequilíbrio. Então, a emoção não é só nessa questão de lamento, de choro, é emoção de várias formas. O medo. Então, eu não sei como meu marido vai reagir, eu tenho medo de como ele vai reagir, é uma emoção. Então, eu não vou conversar. Ih, não vou nem falar isso para minha mulher, porque se eu falar, não é isso? Não vou nem falar que eu passei na casa do fulano, porque se eu falar, já vai dar briga. Se eu comprei o pãozinho, né? Meu Deus do céu, A gente falou que ia contar a história do pão aqui, né? É verdade, do pão, né? Temos aqui a cúmplice. A pastora Sula está aqui. Olha como prestem atenção nessa história, é muito importante. Porque cabe bem, né? Cabe bem. Cabe bem. Olha como as coisas são. A gente tem que vigiar no nosso relacionamento. E eu vou contar a nossa experiência e você vigia na tua, né? Que os detalhes podem minar aos poucos o nosso relacionamento. Era costume em casa ele levantar cedo, comprar o pão e tomar café. E aí eu mudei de horário do trabalho, não está dando, né? Para eu tomar café em casa de novo. Mas eu estava fazendo fisioterapia, então eu entrava mais tarde, logo eu poderia tomar meu café da manhã. E uns 3 dias, 4, ele não comprava pão. E eu, poxa, não tinha nada para tomar. A pastora Sula está rachando o bico. Vocês vão entender a parte dela, a culpa dela no negócio. E ele não comprava pão. E eu não falei nada, eu falei, caramba, né? Não compra nenhum pão, né? Mas tá bom. Então, chega no trabalho, eu me viro. Aí um dia eu peguei e falei para ele, nossa, amor, você não vai nem comprar o pão. Aí ele falou assim, não, estou te ajudando aí para você não engordar. Uma coisa bem boa de falar para a esposa, não é? Aí bem eu assim, falei, mas eu não estou preocupada se eu vou engordar. Eu fui sincero na minha resposta. Que eu estava fazendo aquilo lá para que você tivesse uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada na alimentação. E ele falou, aí eu falei, mas eu não estou preocupada, eu quero comer um pão. Não estou preocupada se eu vou engordar, eu quero comer o pão, uns 2 dias. E aí um dia eu chego na casa da pastora Sula, e ele tinha ido 2 dias lá, né? Tinha ido 2 dias lá. Pastora Sula, inocente. E eu cheguei lá, ela falou assim, ela mandou uma mensagem, vem tomar um café, tudo. Eu falei, saí do trabalho e fui tomar café. Quando eu sentei à mesa, deixa eu contar. E eu já intercedendo ao Pai Celestial para que a pastora Sula não falasse do pão. Eu já estava lá, porque eu já estava imaginando que a tempestade viria. Mas olha só, então eu estava intercedendo. Aí eu cheguei, sentei à mesa, cafezinho, né? Tinha bolinho de chuva que ela tinha feito aquele dia. Quando eu olhei, gente, que o meu olho foi para onde? Para o cesto de pão. Um pão fresquinho. Aí eu falei, nossa, eu não vou comer bolinho de chuva, não. Primeiro eu vou comer o pão. E eu não completei. Aí ela falou assim, eu já falei para o pastor Alexandre não parar de trazer pão aqui. Está 3 dias trazendo pão. Quando ela falou isso, eu falei, oi? Eu já falei, meu Deus do céu. Eu vou parar de falar, porque ele fica trazendo pão, eu nem estava comendo pão. Agora, como ele traz o pão fresquinho, eu como o pão. Eu falei, como é que é? E ela já... Não, eu sei se a pastora só percebeu, eu não sei. Ela já fechou a cara, já deu uma... Né, já, tava tudo bem, daqui a pouco ela... Eu já nem queria comer o pão mais. Já nem queria comer, já passou a fome, né? E aí, gente,
Isso deu pano pra manga. Isso na casa da pastora Sula. Depois... Porque eu não ia dar chilique lá, eu não ia agir na emoção lá. Então, naquela hora, eu usei a inteligência e fiquei quieta. Mas em casa, eu esqueci dessa parte, porque Deus me ministrou depois, estou perdoada. Eu fiquei brava. Por quê? Eu não me senti valorizada. Na minha cabeça, que custa comprar um pão, gente? Eu falei, caramba, você leva comprando pão de tarde, de manhã, custa você comprar o pão? E olha como isso é sutil. Foi uma situação simples, mas que poderia ter me ferido ao ponto de eu ficar muito irritada. Eu fiquei, mas depois passou. Mas de achar realmente, ele não me valoriza. Tá se desfazendo de mim, ele sabe que eu gosto. E essas coisas não acontecem só na minha casa. Mas aí, vamos terminar a história com aí louvor. Eu contei depois para a pastora Sula. Com louvor. Aí, no dia seguinte, eu percebi que a tempestade estava formada, né? Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu mandei mensagem para você, acho que eu mandei, falei, pastora Sula, o que você tinha que falar do pão que eu tinha comprado? Deixa o pão aí, qualquer pessoa comprou, o anjo comprou, o, sei lá, né, o pastor César comprou. Aí, né, brincando com ela, né? Não pode mentir, né? Tinha que falar a verdade, né, irmão? Aí, no dia seguinte, eu fui e fiz o quê? Os comentários aqui estão demais. Eu fui ser inteligente, usar a minha inteligência para amansar a fera. Né? Fui comprar o pãozinho, não é? Tava demais aquele pão ainda. Aí fui. Eu não comi. Posso comer eu? Aquele dia não, eu fui embora. Falei, agora eu não vou comer, que eu tô atrasada. Ah, não, foi a pastora Sula de novo. Não. Não, mas eu comprei o pão, depois você comeu algum dia desses aí. À noite eu comi. À noite, tá bom. Mas, gente, isso foi um episódio em casa, mas a gente poderia ficar dias sem se falar, falando atravessado um com o outro. E tem gente que acontece isso. Acontece. Já aconteceu com a gente em alguns momentos, faz muito tempo. Mas... tem um outro episódio também, mas esse é mais, né? Acho que eu ouvi aqui, que eu falei aqui. Bom, só o pessoal da live, viu? Que esse aqui não pode ter live, que é mais assim, mais 18 esse. E, gente, olha só, quando nós usamos o amor inteligente, isso foi um exemplo muito simples, mas que eu tenho certeza, aconteceu já alguma coisa semelhante aí na casa de vocês? Coisinha simples? Não, talvez não o pão, mas alguma coisinha que falou, um jeito que fez, que você se sentiu assim. Acontece ou só comigo? Que eu estou começando a achar estranho. Com você também? Então tá. Então são coisas comuns, mas são nesses pequenos detalhes que se nós não formos inteligentes, se nós não vigiarmos, não cobrirmos o nosso casamento, o diabo vai entrando. Por isso porque e aí chega não é o caso, né? Mas e se fosse o caso? Chega no trabalho, vem um pãozinho fresquinho do colega do trabalho. Chega não é? É do Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert. É. O Rodrigo Hilbert que faz tudo, né? Aí vem lá o cara todo que faz a casa, que faz a planta, que rega, não sei o quê. Ele vai fazer o churrasco, ele faz a faca do churrasco, faz a grelha do churrasco, faz a churrasqueira, faz a carne, mata o boi. Meu Deus. Ele criou o boi. Ele criou o boi. Aí vem o perfeito e fala, tem um pãozinho para você aqui. Inclusive que ele fez o pão. Que eu fiz, exatamente. E é bonito. Misericórdia. Posso falar. Misericórdia, né? Aí vem isso aí, né? Mas por isso, irmãos, a importância de termos uma ministração para casais. Porque quando a gente consegue ter a capacidade de resolver problema, quando nós estamos aliançados com Deus. Já com Deus já é difícil, hein? Já com Deus acontece o pãozinho, acontece, né, tanta coisa. Mas sem Deus, então, quando Deus não está no centro do casamento, a gente fala o que não deve, a gente faz o que não deve, e a gente não consegue parar para resolver essas situações. E o que acontece? Acontece uma semana, acontece a outra, acontece no outro ano, não se resolve o problema, e aí a coisa que era um pão vira uma padaria inteira. Né? E aí a coisa fica muito difícil de resolver. E quando a gente não consegue realmente resolver de forma inteligente, as coisas se acumulam. E nós já sabemos disso. Eu tenho certeza que você que está aqui, você já sabe dessas coisas, não é uma novidade. Só que nós precisamos ser lembrados diariamente na nossa rotina. Porque naquele momento, se a gente desse vazão, poderia virar um problemão.
E isso nós temos que lembrar no nosso dia a dia, naquele momento que você está cansado do trabalho. Um amor inteligente, ele consegue controlar. Porque, gente, presta atenção. Nós somos uma só carne. Mas ele não sabe o tanto que eu trabalhei e eu não sei o tanto que ele trabalhou. Eu não sei o cansaço que ele está sentindo, ele não sabe o cansaço que eu estou sentindo. Certo? Ninguém sabe, porque é corpo um do outro, ok. Mas eu, como a amo, e como eu sou inteligente, eu posso imaginar que ele está cansado. Eu posso imaginar que a cara feia seja de cansaço agora. E a cara feia da pessoa também pode imaginar que a outra não está gostando de ver aquela cara feia, então fala, faz um esforço, porque ela não é obrigada a ver a minha cara feia. Vocês estão entendendo como fica, quando a gente começa a entender, o amor inteligente, ele faz você controlar os sentimentos, controlar a raiva, controlar a grosseria. E a gente já falou isso várias vezes também, no começo do casamento, né? Da forma que eu fazia. E como o Senhor me mudou, hoje eu consigo ficar calada, literalmente. Porque um dia aconteceu que... De novo, você vai contar? Vou rapidinho, porque quem está aqui não conhece, vou contar. A chinela voadora. A gente nós gente, casamos... primeiro ano de casada, calma, eu já casamos, né, tudo maravilhoso, aquela coisa de lua de mel, né? 1001 noites, né, de amor, aquela bênção toda. Só que a vida vai andando e a gente vai conhecendo a pessoa. Um dia eu estava, lembro como se fosse hoje. Eu acho que eu preciso passar numa terapia, inclusive, que eu ainda estou... quando eu lembro, eu sinto alguma coisa aqui. E aí eu estava no quarto, assim, à direita. Era um quarto aqui, um corredor, e tinha um outro quarto, o banheiro no meio, outro quarto. Aí eu não sei o que aconteceu, eu não lembro do problema em si, né? Não sei, 2005 isso? 2005. Daqui a pouco, eu só vejo que a pessoa, né, que você casou está do outro lado do corredor, e daqui a pouco só vejo o chinelo voando na minha direção. Aí eu, tipo Matrix, sabe? Desviando. Mas pegou em mim o chinelo, tudo tal. Aí eu virei para ela e falei... Briguei, né? Fiquei bravo. Eu falei, você está pensando o quê? Eu falei, você nunca mais faça isso. Né? Aí, sei lá, enfim. Mas foi esse episódio que demonstrou o quê? Um descontrole da pessoa. Né? Um emocional. O que agiu ali? Um emocional. Quando a gente não consegue resolver na razão, né? Eu tenho que resolver de alguma coisa, porque afinal de contas, eu tenho que... como chama? Eu esqueci a palavra. Extravasar. Porque se eu não fizer alguma coisa, se eu não jogar uma chinela, se eu não... sei lá, o que mais você já jogou aí, irmã? Fala aí. Cadeira. A irmã... Só tem uma conversa quando não fala não, irmã. Eu tenho que extravasar de alguma forma. E às vezes a pessoa não tem essa atitude física, mas as atitudes Vassoura. verbais... Quando a gente joga palavras, às vezes são muito mais agressivas do que um chinelo. Um xingamento. Não estou falando de xingamento só de palavrão. Né? Às vezes a gente insulta, seu moleque, ou você não é homem para nada. Quer ver um homem ficar doido e falar que ele não é homem. Vixe. Né? E às vezes a gente ofende o homem chamar a mulher de algumas coisas. Você não sabe fazer nada direito, eu não sei. Palavras que fogem do controle. Nós precisamos usar o nosso amor de forma intencional e controlar a nossa raiva, porque raiva a gente sente. A gente sente. E isso é Agora a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Você vai sentir. Né? Nós não somos extraterrestres, nós vamos sentir raiva, nós vamos sentir insegurança, nós vamos sentir medo, mas nós não podemos pecar. Eu joguei o chinelo, eu pequei, eu poderia ter ficado ali, orado, como hoje eu faço. Às vezes eu fico com raiva. Ela não joga mais o chinelo, viu, Não, irmão? não joga o chinelo, curado. não. Agora estou com um pouquinho mais de força, começo a jogar outras coisas. Amor, fala coisa boa de mim, que você não, mas eu falei do pão, a gente já está... Hoje você está curado. Mas essas coisas só acontecem realmente, irmãos, quando nós estamos ligados com o Senhor. Né? Quando a gente se esforça, né, para ter um casamento mais, principalmente na questão da resolução de problema, mais racional. Né? Não se resolve problema na emoção. Sempre vai dar mal.
vai dar ruim. Toda vez que a gente estiver, é aquilo, né? Quando você vai resolver uma coisa e você está bravo. Ou vai resolver uma coisa que acabou de acontecer, a pior coisa que tem é acontecer uma coisa e você querer resolver aquela coisa naquele momento. Porque a sua cabeça está quente, a da outra pessoa está quente, vai ser uma confusão. Aí um começa a falar do passado do outro. Ah, porque em 1820, olha, aquela pessoa fez aquilo. Porque é emoção. A emoção quer comandar o nosso coração. Mas as nossas emoções, irmãos, precisam ser controladas pelo Espírito Santo. Quando a emoção é controlada pelo Espírito, nós conseguimos resolver as coisas com inteligência. E controlar a emoção, vamos falar de ciúmes? Vamos. Ciúmes e insegurança, esse é um ponto importante que muitos casamentos sofrem. Cada um numa intensidade. Pelos ciúmes... Será que tem ciumento aqui no nosso meio? Tem alguém ciumento? Eu sou um pouquinho ciumento, tem alguém? Tem alguém que tem coragem? Tem? Eu já fui muito, tipo extremo. Nossa, o povo não é ciumento, Não é. né? É que o pessoal não levanta a mão, né, irmão? Aqui você sabe que vai levantar a mão e fala, meu Deus do céu, tô E quem, tá bom, não vamos falar que é Mas ciumento. Deus revela, vou falar o nome das pessoas aqui. Mas quem já se sentiu inseguro em relação à fidelidade do outro? Porque uma coisa é você ser ciumento, outra coisa é você ficar inseguro. Tá só para florear, né? Alguém? Quando nós temos um amor inteligente, nós conseguimos controlar isso e nós precisamos entender uma coisa. Se o teu casamento... Você já colocou o seu casamento nas mãos do Senhor? Sim ou não? Colocou? Fala, Senhor, o meu casamento está nas tuas mãos. Já fez isso? Se você já fez isso, você precisa confiar em Deus. Por quê? Somos adultos. O controle de uma pessoa ciumenta não vai impedir que o outro faça qualquer coisa. A insegurança não vai impedir com que aconteça. Sabiam disso? Não, mas eu tenho que cuidar, eu tenho que controlar. Então por quê? Se você não confia na pessoa que você está junto, tem alguma coisa estranha. Ah, pode acontecer? Pode acontecer. Por N motivos. Mas eu estou falando de controlar os ciúmes e a insegurança, e quando isso não é possível na tua razão, no teu natural, você peça ao Senhor. Ore ao Senhor e peça, Senhor, cuida da minha esposa, cuida do meu marido. Porque quando os ciúmes domina, sabe o que acontece? Nós estamos falando assim para Deus, Deus, eu não confio em você. Por quê? Porque eu estou dizendo que Deus, não vai cuidar do meu casamento. Eu estou dizendo que eu estou anulando o cuidado de Deus na vida da minha esposa ou do meu marido. Nós temos que confiar em Deus, porque as coisas acontecem. Elas podem acontecer. Mas a nossa confiança precisa estar estabelecida no Senhor. Porque o Senhor cuida da nossa casa. O Senhor cuida da nossa esposa e do nosso marido. Ah, pastor, mas e se a pessoa fizer alguma coisa? Se acontecer alguma coisa? Se acontecer alguma coisa, Deus continua sendo Deus. Você está fortalecido na palavra. E Deus vai te dar a capacidade de perdão, por exemplo. Que é de usar o amor inteligente para perdoar, para resolver. Claro que essa é uma outra, daria uma outra, não é o assunto hoje. Um outro papo a dois. Porque Deus é Deus e nós somos homens. E a palavra de Deus diz que o amor de Deus cobre multidão de pecados. Então, tudo é perdoável. Quem acredita que tudo é perdoável aí? Depois que eu falei, né? Tudo é perdoável. Se nós não perdoamos, e seja qualquer deslize, né? Falamos agora da confiança ou de traição, né? Mas qualquer outra coisa. Porque a traição ela tem vários níveis, né? Então você trai a confiança em X aspectos. Mas Deus perdoa tudo? Quem acha que Deus perdoa tudo aí? Deus.
Ah, Deus perdoa, pastor, mas eu não sou Deus. Então, mas aí que é o problema. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que se nós não perdoarmos os homens, Deus não nos perdoa. Acabou. Não sou eu, a palavra. As nossas orações não são nem ouvidas. A continuação do Pai Nosso, é né? isso que eu falo. Nossa, estamos na sintonia, hein? Eu senti meu Deus do céu, agora passou um anjo aqui, irmãos, que eu sentei e arrepiou. Que eu ia falar do Pai Nosso. Nós conhecemos a frase, o Pai Nosso é muito conhecido, mas os últimos versículos, o Senhor Jesus está falando de perdão. Não perdoar as nossas dívidas, é mais lá para baixo. É exatamente o que eu disse, ele disse que se os homens não perdoarem os pecados, Deus não nos perdoará. Então, por isso a convicção de que todo pecado é perdoado por Deus e deve ser perdoado pelo homem. E agora, isso é amor, isso é um amor inteligente. de Deus inteligente. Porque Deus pode tratar tudo, irmãos. Agora, sabe o que acontece? Por que então, pastor, tem muita separação? Por que tem muita... Sabe por quê? Porque os homens são egoístas. A própria palavra diz, né? Pela dureza do coração. Então, quando nós endurecemos nosso coração, seja para perdoar, seja para se arrepender, porque o perdão requer arrependimento. Né? Quando a gente fala de traição e de tantas outras coisas, precisa haver um arrependimento. Porque até diante do Senhor, se nós não nos arrependermos, nós não seremos perdoados. Então, agora uma coisa que a gente devia ter falado lá no começo, a gente não falou. Tudo isso aqui vai valer, vai dar certo e vai funcionar quando os dois entenderem. Quando os dois amarem de forma inteligente. Mas quer dizer então que se só um não quiser, alguém que está assistindo, só uma esposa aqui, só um marido fizer, vai dar certo? Porque às vezes, né, amor, fala assim, pastor, eu quero, mas meu marido não quer. Ou vice-versa, né? Ou não pastor, faz, eu né? quero, mas a minha esposa parece que não quer. E aí, quando um não quer, o que acontece? Exatamente. A nossa transformação, o nosso posicionamento vai inspirar o do outro. E aí vale muito, porque aqui não é o caso nós que estamos aqui, mas nós sabemos que existem maridos que as esposas não estão na igreja e esposas que os maridos não estão na igreja. E aí, separa? Não. Deus quer... desigual, tem que separar. Já casou, filho. Agora você Gente, corra atrás. Né? Tem nada disso, separar. Eu amo meu marido, mas meu marido não vai na igreja. E aí tem coisas que eu estou recebendo a palavra, mas meu marido não vai colocar em prática. Então faça você. Ore pelo seu marido. Ore para que a mesma palavra que você está recebendo recaia sobre a vida dele através do seu exemplo. Através do seu amor. O amor constrange. Sabe quando alguém te manda uma mensagem de amor, ou então você recebe uma coisa que você vê que a pessoa está demonstrando amor, não constrange? O amor constrange. O amor inspira. Como é que eu vou... Aí meu marido comprou o pão. Vamos voltar para o pão? Vamos voltar para o pão. Oh, meu Deus, Jesus. A pastora Sula está ali só glorificando o Senhor. Olha só. Ele trouxe o pão. Ele trouxe emburrado, mas trouxe. Ele estava bravo. Trouxe o quê? Emburrado. Você veio bravo. Não, eu trouxe na liberdade, né? Você veio bravo. Você estava... Pouquinho só, Joguei o pão assim na mesa também. Toma o pão. Olha como constrange. O que uma pessoa inteligente que está observando isso fala, poxa, meu marido foi comprar o pão. Eu poderia me apegar, no mínimo foi comprar o pão, né? Pelo menos foi comprar o pão. E ai dele se não comprasse o pão. Ficar com a raiva do pão uma semana, 2, um mês. Mas eu tive uma escolha, eu poderia pensar, poxa, ele foi comprar o pão. Ele pensou no que eu falei. Ele quis me valorizar, quis consertar o problema. Então a gente tem escolhas. E isso independe se a pessoa é cristã ou não. Isso independe, isso são escolhas. Nós escolhemos como agir. Nós temos a capacidade de decidir se eu quero permanecer um mês brigada por causa de um pão, ou se a gente resolve, pronto, está tudo certo. Não é o pão que vai determinar a nossa vida. E é nesse momento da briga, irmãos, que o capeta, o capiroto se levanta. É quando você brigou, pode ter certeza. É uma brecha, a gente fala brecha, é um jargão crente, né, que a gente usa.
Mas é um espaço, é uma oportunidade que a gente dá para o nosso casamento ser ferido. Então, esse negócio de ficar brigado, já falou isso, né? Quanto tempo deve durar uma briga de quem conhece ao Senhor? Quem quer responder essa? Quanto tempo deve durar uma briga de pessoas que são cristãs? Ô, glória! Aqui está hoje, hein? Não deve durar. Né? Tem que resolver. Né? Então, Exato. Mas a gente ainda está nessa carne, né? E aí, às vezes, fala briga, naquele sentido da impressão daquela gritaria, tudo, mas às vezes um silêncio. Né? O silêncio, às vezes, é pior do que uma discussão. E o amor inteligente fala. A Mariana colocou isso como um ponto, uma conversa. Nós precisamos falar. E o porquê o falar é tão difícil? Eu te interrompi? Não, aqui você vai falar, vem exemplos aqui na minha cabeça. O porquê que o falar é tão difícil? Porque exige de nós humildade. E Lembra o do sofá? Mas É que cabe aí, né? Cabe bem. que a gente Foi o dia que eu acabei com a sua minha pessoa. raça, Um dia eu estava cheio. Eu, assim, que eu sou muito da minha. Ele não falava. Nosso exemplo aqui serve. Vamos falar da gente, né? né? Eu era mais ou menos... hoje o André já está mais curado, né? Mas eu era mais ou menos... O André elevado ali. Era mais ou menos assim? Não, nem tanto. Aí você não falava, né? Eu não falava, né? É que o André, irmãos, ele chegou na igreja, eu pensei que ele até fosse mudo, né? Falei, nossa, o irmão, você vai orar por ele, porque ele tem alguma questão. Problema na fala. Né? Posso falar, né, André? Se tem liberdade, se não puder, já falei falou. também. Então, mas o maravilhoso é que eu vejo a diferença hoje, né? A diferença é clara, né? Claro, ele não é como a Natália, que fala pelos cotovelos, né? Que tal, não é? E que, meu Deus, né? Ou como... Não vou falar não, que ela vai ficar brava comigo. Mas Mas é uma bênção, né? A mulher fala mesmo. Toda mulher fala demais, a maioria delas, né? Fala demais, não demais, irmão. Fala muito, entendeu? Fala no ponto. É porque o homem não fala, a gente tem que falar por ele, né? É verdade, né? E aí eu falava nada. E aquilo ia... E eu via situações que eu queria que resolvessem, em todos os aspectos, mas eu não tinha proatividade de falar. Porque às vezes o homem é calado e não fala. Isso também é uma situação ruim no casamento. E aí eu não falava nada e guardava para mim. Teve um dia que eu falei, a situação está meio estranha, né? Nem sei por que chegou nesse ponto. Mas eu falei, vamos conversar, né? A gente precisa conversar. Aí ela sentou no sofá lá nessa casa do chinelo, né? Faz muito tempo, né? E aí, irmãos, eu falei tudo. Desde Adão até quando Jesus vence, né, lá no Apocalipse. Então eu falei tudo para ela, falei, olha, que isso, porque aquilo, eu acho que você é isso, eu acho que tal, mas foi uma conversa boa, né? Não foi razão, né? Então foi uma conversa muito boa, precisava falar. E aí, a conversa é importante, porque o outro ele não é a mãe de Ná. Gente, casamento não tem bola de cristal. Porque às vezes eu acho que você sabe. E aí, nesse momento, foi interessante, porque ele falou coisas que eu nem imaginava. Eu falei, oxe, você não gosta? Achei que você gostava. E até de relacionamento íntimo. Né? Entrou tudo na dança, irmãos. Foi tudo. E o silêncio, ele é prejudicial, porque deixa de falar, ou às vezes por medo, ou por orgulho. E isso não é inteligente. Nós precisamos usar isso, a fala, a comunicação, a nosso favor. Então, se você tem algum problema, algum sentimento, às vezes você está tudo bem, mas tem aquele negócio ali, eu não gosto que você fica, sei lá, vou dar um exemplo, sim, não sei nem se eu posso dar esse tipo de exemplo, mas, sei lá. Eu não fico à vontade de você dar carona para aquela pessoa do seu trabalho que eu não conheço, por exemplo. Só que você não fala nada para o marido ou para a esposa, e ele vai continuar fazendo, ela vai continuar fazendo. E às vezes não é nenhum problema, mas aquilo te incomoda. Então você precisa falar, amor, eu não gosto. Eu não fico confortável com essa situação. Por quê? Nós sanamos qualquer possível brecha. De ficar pensando coisas, de achar isso, achar aquilo. Vamos falar de um pouco de intimidade? A gente já falou disso, mas acho que às vezes precisa lembrar. No sexo, no casamento, tem que ter conversa. Tem que ter. Do que gosta, do que não gosta, do que, né? Amor, eu queria que fosse de tal jeito, ou que fosse de outro jeito.
Vamos deixar os exemplos dessa aí para sem live. Não dá pra falar aqui, né? Aquelas coisas que são engraçadas, né? Mas é um papo importante do casamento. Porque Deus fez o homem para ter relacionamento com a mulher, né? Para um se relacionar com o outro. Casamento sem relação íntima é amizade. Isso né? é muito importante. É a conveniência, né? Muitas vezes, muitos casamentos estão por conveniência, vivem na mesma casa, estão acostumados uns com os outros, mas não tem mais toque, não tem mais carícia, não tem mais relação. E isso é muito prejudicial para o casamento. Casal que não se relaciona está fadado ao fracasso, né? E é uma regra. É um dos quesitos para manter o casal unido é o sexo. Porque é um momento de intimidade pura. É um momento de entrega. É um momento que não tem como manifestar. Pessoal da live que está aí, o pessoal está se manifestando aqui. Que o pessoal fica aqui, né? Meu Deus, esses papos. Não, mas quem está na live tem que ouvir também. Se eu não estivesse na live, eu ia fazer alguns comentários aqui, né? Mas, enfim. E aí a gente se apega a muitas coisas. Põe o fone, você que está em casa agora, põe o fone de Para ouvido. as crianças não ouvirem. Atenção, recomendação, hein? Vânia, põe o fone de ouvido aí. Vou dar um tempinho. Aliás, eu não sei nem que a Vânia está aqui assistindo. Ela está aprendendo. Ela está aprendendo porque logo vai aparecer o varão. Então, põe o fone aí. Ela não precisa aprender essa parte, ela sabe. Já pôs o fone? Então, é importante um bate-papo sobre relacionamento íntimo, né? E às vezes, eu vou falar uma coisa que às vezes as mulheres podem querer me matar. Vai. Eu vou falar. Às vezes a gente não está afim mesmo. Não está afim. Muitas vezes. Muitas vezes. Porque a gente está cansada, são as crianças. Eu vou falar de mim, né? Não estou falando muito, já que está falando mesmo, vamos falar de mim. Gente, com 2 crianças, você bota uma para dormir, a outra acorda. É uma luta. Você tá assim, quase ali naquele momento que a filha, mãe, abre a porta. Então, aí demora, da meia-noite, você não aguenta, você dorme primeiro que a criança. Você fica todo empolgado, porque você faz de tudo, marido, para que o cosmo se alinhe, para que você tenha uma noite maravilhosa. Então, você já fez as orações, você já pegou, já falou, filha, você vai dormir hoje, olha, Deus vai abençoar tanto você, olha, você vai dormir que nem um anjo. Chacoalha a criança para ver se ela fica tonta e desmaia, né? Quase obriga a criança a ficar na cama, vai dormir. Então, você fica... Aí... Você faz de tudo para que tudo dê certo, né? Para que você tenha um momento de intimidade. Só que aí, a gente se pega às vezes nessas dificuldades, porque mulher, não são todas, mas eu acho que a maioria, quanto menos faz, menos quer. Deixa eu concluir. Você não concluiu. E aí você faz tudo, mas o que acontece? Quando a criança está dormindo, está tudo ótimo... Você vai lá no quarto, quem está dormindo também? A sua esposa está dormindo, né? Então você já fica com aquele humor muito, os homens sabem, né? Quando você não consegue aquilo que você quer, o seu humor fica maravilhoso, você fica super gentil, né? Não, meu Deus! Vamos orar por vocês no final do... aqui, imagina com 4 filhos. Misericórdia. Com 4 vocês são guerreiros. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. O Senhor dê estratégia, um amor inteligente para vocês. Só que a gente às vezes se apega nessas dificuldades e quanto menos faz, o corpo da mulher menos quer. Isso fisiologicamente falando. Só que nós precisamos entender que o sexo é uma parte do casamento. E quando eu penso que o sexo é uma parte do casamento, eu não preciso estar querendo o tempo todo. Porque tem momentos que eu vou começar sem querer. Tem momentos que você já está pensando, não vai me expor. Não, é que eu li um comentário aqui. Tem aqui demora, mas quando tem, acordamos o prédio. Já dizia Luan Santana. Os comentários da live. Meu Deus do céu. Vai. Ai, Jesus. Como que é aquele louvor do Luan Santana mesmo? Como que é? Vamos acordar. O povo. Gente,
acordadinho. Ah, louvor Os irmãos abençoado. sabem o louvor. Vamos acordar. É que eu não lembro o ritmo, senão eu ia cantar. Vai, continue. Até perdi o fio da meada aqui. Então, o Quanto mais sexo, faz, ele é mais parte. E o termômetro do casamento é o sexo. É. Como é que nós estamos? Porque a gente fala, não, tá tudo bem, a gente não briga. Que bom, não briga. Não, a gente não briga, tá tudo bem, tá tranquilo. É. E a vida íntima, como é que tá? Isso aí é complicado, porque, nossa, muito cansada, né? Eu tô falando de mim, tá, gente? Eu falo de mim, porque aí você se servir para você, você pega, né? Tem gente que tem mais facilidade, tem mulher que tem mais, nossa, né? Mas tem mulher que não. E aí fala, mas eu não estou com vontade, não quero fazer. Mas, gente, é só começar. O problema é começar. Depois que começou, foi. E a gente precisa fazer esse esforço. Porque a nossa intimidade no casamento está relacionada ao sexo, sim. E isso é muito inteligente, mulheres. Exatamente. Se você quer Pão todos os se dias você de quer manhã. pão todos os dias, se você quer um marido assim tranquilo, se você quer um marido assim sempre sorridente, que não seja mau humor, ranzinza, velho, cumpra com as suas obrigações de mulher, né? Estou sendo assim bem porque, né? Porque você vai ter um marido assim, mas tão feliz. O marido vai, olha, É ou não, meninas? vai estender tapete para você. Vai, muda, né? Ah, tem gente rindo ali, ó. Elas não concordaram muito não, viu? Acho que Vai. tá Tá fazendo, rindo de nervoso. Ah! tá fazendo pouco. Qual que é a média? Vocês estão de fone em casa? Põe um fone, por Tem gente favor. aqui, pastora, para de falar disso que ele já tá me olhando. Qual é a média boa? A média boa são pelo menos 3 a 4 vezes na semana. Aleluia. Não, tô brincando. Não, mas pode ser, né? Cada casal é que sabe. Pra mim eu acho ótimo. Pra mim, 6 vezes na semana é ótimo, meu Deus do céu. Olha, Só querido. com o intervalo no domingo, que é do Senhor. Então a gente. Aleluia, não é? domingo. Então, irmãos. Não, gente, não somos essa máquina, não. Não, eu falo, nossa, os pastores são, meu Deus, hein? Não, irmãos, assim, não vou contar a minha intimidade pra vocês, nem pra você que tá aqui, só que tá... Então vocês vão ficar contando dia assim, hoje é dia... hoje é dia sim, Aí é hein? bom saber o dia que o pastor tá de bom humor, né? Ô, irmão, Entendeu? que o dia o pastor tá mal-humorado, já sei. O irmão também conta, viu? O pastor hoje tá a cavalo, rapaz. Que acho que é dia não hoje. Então É dia não. Então... Irmãos, a média é cada casal que acha a sua média, não é? Então tem casal que é maravilhoso, acha, são 7 vezes. Meu Deus, não sei se alguém consegue isso, mas, né? Tem casal que 2 vezes na semana tá ótimo. E o que é né? bom, gente? Isso é conversa. Conversa que se O acha. que tá bom para nós dois? O que atende os dois? O que a gente consegue? O que a não gente pode? precisa? Aliás, não pode não, mas o que eu acho que não é tão bom é uma vez no mês. Demorar muito, né? Uma vez no mês, irmãos. Claro, vai depender muito da fase do casamento, mas uma vez no mês eu acho que alguma coisa está acontecendo, né? Há alguma interferência aí na relação íntima do homem e da mulher. O homem não consegue ficar um mês tendo apenas uma relação. Fisiologicamente falando, né? Claro, fora problemas, né, irmãos? Às vezes tem problema médico, né? Que precisa de um acompanhamento para destravar. Como, pastora? Aí vai no médico, não é? Tem uma pergunta aqui, ó. Tomar um remedinho que tem remédio, inclusive, para que ajuda muito, né? Tem uma pergunta aqui, Vai ó. lá. E quando é o marido que não chega junto? Pode acontecer. Pode acontecer. Maridos, tem que ser gato E já guerreiro, vimos né? casos assim, né? Sim. Casos assim. Sim, de aconselhamento. acontece. Sim. E existem casos que são casos médicos. Existem casos emocionais. Um homem com depressão, a pastora Sula está aqui, acho que ela pode afirmar. Um homem com depressão Influencia, né, pastor? influencia na vida sexual. E eu tenho outro ponto importante. Homens, vocês são muito focados, né? Então, vamos supor, se está tendo um problema no trabalho, quem é vendedor, por exemplo, precisa bater meta. E está chegando no final da meta, ele não bateu. E aí ele está focado naquilo. Ele precisa bater meta, ele precisa bater meta. Então, naquele momento, pode ser que outras coisas não façam tanta... Não sejam tão necessárias para ele, como o sexo, por exemplo. O homem, ele fica aquele período porque ele está focado em outra coisa. Então, ele não vai... E aí a mulher já pensa, nossa,
Tá estranho. Porque mulher é assim, vamos falar logo, né? Vixe. A gente tá com uma preguiça, não quer fazer. Mas também se o homem não procurar, você já acha estranho. Como assim? 4 dias nem... Não, o que tá acontecendo? Qual o problema aí? Né? Então vamos conversar, gente. Né? Vamos chegar no acordo. E o homem que precisa chegar junto, né? Você precisa receber uma unção. Gente, o comentário da live tá ótimo. Precisa receber a unção do gato guerreiro. Né? Porque você lembra do He-Man, né? Tinha o Pacato, né? Vocês, né, quem é da nossa época, né, lembra, né? O Pacato, ele era um gato grandão, meio bobão, né? Um gato meio... Falava meio manso, assim, andava todo... Né? Mas quando vinha a unção, quando vinha, né, quando o He-Man usava a espada, né? Pelos poderes de Grayskull, e aquela espada vinha, aquele poder, ele apontava para o gato guerreiro, pro Pacato, rapaz, aquele Pacato recebia aquele choque. Então vai entendendo espiritualmente isso aí, Deus estava falando. Então, quando recebe a unção de Deus, filho, você pode ser o Pacato que for, né? Quando você recebe a unção do gato guerreiro, aquele Pacato, você via o que acontecia? Meu Deus, vou até fazer Então ele estava todo pacato. Segura aqui. Ele estava todo pacato, né? Todo lá, pacatão, devagar. Estou fazendo manco, irmão, porque só tem... Está aparecendo na live isso aí? Meu Deus. Tá. Então ele estava todo pacatão lá, todo, né? Tá. Solta o microfone. E quando, gente? Olha, isso só no Papa 2, essas coisas... Tá até aumentando. Meu Deus, o pastor está deitado no palco ali, meu Deus. Estou fazendo o pacato lá. O gatinho, todo pacato. Né, todo pacato. Mas quando o He-Man, né, pelos poderes de Grace, segura aí. Quando ele via a She-Ra, rapaz. Vai, faz aí. Pelos poderes de Grayskull. Eu já fiz. Vai. O que eu faço? Pois. O pacatão ele virava um leão. Aí já... Então, até trocou o microfone aqui, peraí. Vou até encerrar a live agora, porque, irmãos, eu recebi do Senhor aqui a... Calma, segura. Não, segura. Então, veja só, a gente brinca, né? A gente brinca, mas é verdade. É sério. Recebe de Deus, vai orar. Fala, Senhor, ressuscita. Pai, eu preciso comparecer. Eu amo a minha esposa. Porque isso pode gerar na mulher... Que ela não se sente... Ele não me ama mais, não me acha mais atraente. Então, várias situações, mas eu creio, irmãos, tirando a parte da brincadeira, Deus faz todas as coisas, Ele é poderoso para realizar. Então, se você tem alguma coisa no seu corpo que você sente que precisa de um cuidado médico, vá ao médico. Se você acha que, eu não sei, pode ser hormônio, pode ser falta de vitamina, né? Até alguma questão... Às vezes até uma questão com o outro. Ou psicológica, né? De repente a esposa faz alguma coisa, ou age de alguma forma que não estimula o marido, ele se sente... Assim, enfim, por isso que a gente precisa conversar. Calcinha bege, né? Misericórdia, irmãos. Outra coisa que abomina da sua vida, não, mulher. Não, meninas, né? Deixa de estrategicamente para aqueles dias assim. Porque tem roupa íntima que acho que nem a vovó Mafalda usava, porque tem anágua, tem uns negócios... Irmã, em nome de Jesus, né? Camiseta furada de político. Meu Deus, não tem nada mais assim desestimulante para o homem. Você chega em casa, a mulher está com o cabelo parecendo que, não sei o que aconteceu com ela, né? Com a camiseta do político, com aquela calça mais larga que pegou da avó, né? Manchada de cândida. Com chinelo de dedo, né? Um de cada cor, né? E meia. A Mari falou para dar aquele... Para dar aquele... Irmãos, nós precisamos usar o amor de forma inteligente. E a gente precisa... Cada casal, a gente está brincando com essas coisas, mas cada casal tem o seu jeito. Tem. Né? Tem casal que gosta de brincar assim, tem casal que é mais, né, reservado, mas o importante é que tenha relação.
O importante é que tenha intimidade. O importante é que tenha a conversa. E aí é uma conversa difícil de ter, mas é importante, amor. Tá pouco ou tá muito para você? Tá ruim? Muito, perguntar se tá muito. Pro homem nunca tá muito, tá sempre excelente. Mas, amor, né? sabe, perguntar, conversar, Importante. amor, olha, tem dia que eu não tô afim, eu queria que você respeitasse esse dia, né, a gente entrasse num acordo. É muito importante, porque aí o teu marido não vai ficar burrado com você no dia que você não quis, ou no dia que você está indisposta. A tua esposa vai entender aquele dia e vai ceder mais. Então, a conversa é importante. Porque se a gente não falar, a gente nunca vai saber. E você falava que... Por que a gente entrou nesse assunto? Porque a relação sexual é o termômetro do casamento. Se estiver tudo bem, na grande maioria, né? Na grande maioria. Se o relacionamento sexual está em dia, né? É provável que o casamento esteja bem, né? Não é uma regra, né? Mas É um termômetro. é um termômetro, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, né? Lembrar que Deus nos fez encontrar um ao outro para ter uma vida feliz. E cada um vai achar a felicidade, né? Um gosta do gato guerreiro, né? Outro gosta do pacato. Às vezes também tem isso. Cada um vai achar a sua felicidade. O importante, irmãos, é ter esse amor inteligente, é usar uma conversa para resolver as situações, tirar um pouco a emoção de lado, né? E realmente fazer esse diálogo, né? Para resolver as situações que estão pendentes no casamento, né? Porque é isso que o Senhor espera de nós. Somos seres inteligentes, podemos resolver as coisas. Às vezes a gente até, não sei se a gente já falou isso, acho que não. Sei lá, talvez. Mas qualquer coisa as pessoas às vezes falam, vou separar. Ah, não, vamos separar então. Essa palavra não pode existir no nosso vocabulário. Isso aí, irmão, não adianta, mas acabou. Você casou, é essa pessoa mesmo que você tem. E aí, né? vale um parênteses, até que a gente notou aqui. Para terminar, né? Já tá. Você tem que amar a pessoa que você tem. Exato. Você tem que amar o teu marido quem ele é. Você conheceu ele. Ah, mas ele mudou muito. Gente, nós amadurecemos, nós mudamos a forma de pensar, nós envelhecemos. Coisas que eu fazia e pensava quando eu casei, já são diferentes de hoje. Quase 20 anos depois, a gente muda. Muita coisa muda, o corpo muda. Nós precisamos aprender e lembrar e olhar e falar, esse é o meu marido, esse é o padrão de beleza, é o padrão de jeito que eu tenho que amar. Mas eu queria tanto que meu marido fosse, que ele fosse como fulano. Olha como o Rodrigo Hilbert é. Vamos usar o Rodrigo Hilbert, fica mais fácil, né? Porque ele é artista, não está entre nós, que já pensou? Como é que eu vou comparar? Eu não casei com o Rodrigo Hilbert. Misericórdia, meu Deus. Tô brincando, sabia que ele ia falar. Com as habilidades do Rodrigo Hilbert. Gente, tem uma foto mas dele. eu tenho algumas dele já. Tem. Não. Então a gente tem que olhar e falar assim, eu casei com ele. Olha aí pro marido e pra esposa, dá uma olhada, olha bem. É o Rodrigo Hilbert. Baixa a máscara pra ele assim, porque você tá só com ele, aí não tem mais ninguém do seu lado. Só dá uma olhada. Não, olha direito, vai, um pro outro. Olha direito, Vai, olha direito. Irmão, olha aí pra direito. Fala assim, é isso mesmo. É. Fala pra ele, Olha aí, Rodrigo, pra sua esposa. Fala, foi comigo. Ô, Rodrigo, não, eu tô falando, o Rafael. Você tá vendo essa pessoa aí? Elisângela, você tá bem, Elisângela, hoje? Tá viva? Ela vai sair, vai Vai sair, infartar, meu Deus, né, eu falei, meu Elisângela? Deus do céu, hoje que ela não volta amanhã, misericórdia. Volta sim, irmã. Volta sim. A gente é de Deus. Você tem que olhar e falar assim, foi com essa pessoa que eu casei. Um pouquinho menos de barriga? Tinha antes? Tinha. Né? Culpa dela, né? Cozinha bem. Nós temos que amar o que ele tem de melhor. E o que ele tem de pior que precisa mudar. E aí vai o segredo. Segredo do amor inteligente. Vamos ler, amor? Lucas 6. Lucas 6, versículo 37 e 38. Nós já vamos encerrar, porque ficou extenso. Encerrando com Lucas 6, 38, amor. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O que você quer do outro? O que você quer do outro?
E um amor inteligente faz a gente pensar isso. O que eu quero do meu marido? E o princípio bíblico, dai e dar-se-vos-á. Você quer respeito? Dê respeito. Você quer carinho? Dê carinho. Você quer o quê? Cumplicidade? Dê cumplicidade. Você quer confiança? Confie. Nós precisamos entender que o nosso papel no casamento é dar a felicidade ao outro. Quando eu paro de olhar para mim, só para as minhas necessidades e começo a enxergar quais as necessidades do outro, isso é amor inteligente. Porque o amor, o que está lá em Coríntios? O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. O amor jamais se acaba. É esse amor que nós acreditamos para o nosso casamento. Esse é o amor inteligente. Agora, um amor que não quer abrir mão do seu para ver o outro feliz, isso não é amor. Então, o exercício que nós temos que fazer para ter um relacionamento que ama de forma intencional é olhar para nós com humildade e falar o que eu posso melhorar para fazer o outro feliz. O que eu tenho que mudar para fazer ele feliz. Aí eu sei que tem muita gente que vai falar assim, mas só eu vou fazer, não adianta. Lembra o que nós falamos? O amor inspira, o amor constrange, o amor transforma. O que você quer do outro é o que você tem que dar. Você quer atenção? Tem pessoas que querem atenção. Eu quero atenção. Eu era essa pessoa, né? Embora muito dura, tal, eu gosto de atenção. Não de atenção, de carinhos, de falar que me ama. Eu já sei. Eu não preciso, eu não tenho essa necessidade de ouvir eu te amo. Tem mulheres que têm, eu não tenho. Beleza, você já falou semana passada, já decorei essa parte aí. Semana que vem se renova, tranquilo. Mas eu gosto de atenção, eu gosto que fica comigo, eu gosto que me escuta, que escuta minhas ideias, eu gosto que assiste um filme comigo, que vai no parque fazer nada. Eu gosto. E ele, quando ele entendeu isso, nós vamos fazer uma série da linguagem do amor aqui, vamos? Os próximos Papo a 2? Quando ele entendeu isso, ele começou a me dar a felicidade. A me dar atenção. Ele só teve ganhos, porque eu comecei também a dar o que ele queria. E isso de tempo, e a gente está perfeito nisso? Não, de tempos em tempos, eu preciso lembrar o que ele precisa para ser feliz. O que eu posso fazer ele feliz. E quando os dois entendem isso, porque o que ele quer para ser feliz é diferente do que eu quero. Mas quando é uma parceria, isso sim é um amor inteligente. Quer encerrar? É isso. Depois que nós aprendemos as 5 linguagens do amor, eu posso dizer, meu casamento foi transformado. Acho que nunca um livro que eu li foi tão importante na minha vida como as 5 linguagens do amor. Porque eu não só li aquele livro, mas eu coloquei em prática. E eu entendi, irmãos, é um segredo tremendo. Se você não leu ainda, está perdendo tempo. 5 linguagens do amor do Gary Chapman, né? Se assim que fala. É fantástico, né? Então leia, você vai ter um casamento ainda melhor. Foi o que aconteceu com a gente, né? Então nós vamos fazer assim agora. Nós vamos ter aquele momento que a gente sempre tem, né? Aquele momento da nossa dança. Você vai se levantar, nós vamos colocar uma... Você não pode sair do seu quadrado. Você fica aí no seu quadradinho, e é o momento que a gente vai conversar um com o outro. No pé do ouvido. No pé do ouvido, você vai falar com a sua esposa, né, aquilo que vocês entenderam, que vocês precisam melhorar, né? Isso é importante e é um momento que a gente sempre tem. Você que está em casa, quer fazer isso? Faça, né? Arrasta o sofá então, aí, arrasta você o sofá tá em aí, casa. né? Não sei como você está na configuração, se tem gente, né? Se tem filho, se não tem. Se não tiver, mesmo se tiver, se você quiser fazer, coloca uma música aí e converse sobre isso que nós falamos aqui nesse bate-papo gostoso, e que o Senhor dê graça a todos nós a termos um casamento cada vez mais de acordo com a vontade de Deus. O Senhor quer que a gente seja feliz, né? Vamos usar a nossa inteligência, vamos usar um amor inteligente para a resolução de problemas, né? Vai ser muito mais fácil, né? e vai ser muito mais gostoso o nosso casamento. Amém? Vai encerrar ou continuar com a live? Vamos continuar, né? Não, já é melhor encerrar, né? Porque vai fazer a dança. Então você que está aqui na live,
Deus abençoe você, eu espero que tenha sido proveitoso, né? Nós cremos que Deus pode transformar qualquer coisa. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Ele é Deus poderoso para ressuscitar, Ele é Deus poderoso para trazer sonhos, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa, desde que nós estejamos na disponibilidade, desde que a gente creia, que se você crer, você vai ver a glória de Deus no seu casamento. Então, se você está um pouco triste, se você está um pouco desesperançoso com o casamento, ore agora. Nós vamos orar para que o Senhor possa realmente trazer a esperança novamente e você aplique esse método na sua vida em nome de Jesus. E eu vou reforçar, né? Vocês que estão aqui não precisam porque vocês estão em casal. Mas você que está em casa, que o marido ou a esposa não compartilham desse momento com você, não desanima. Né? Nós cremos no poder de Deus e nós cremos que se nós nos posicionamos em fé, através da nossa atitude, o outro sim pode ser. Nós podemos ganhar o marido, ganhar a esposa, né? Independente da situação. Ah, meu marido nem é cristão, não tem problema. Né? Faça a tua parte, é o marido que você escolheu, o casamento que o Senhor permitiu que você tivesse. Então, valorize, né? Respeite e faça a tua parte. Com certeza você vai colher frutos disso. E nós que estamos aqui, nós vamos ter esse momento agora. Você vai encerrar primeiro? Vamos só orar aqui, com você que está na live. É verdade. Nós vamos continuar um pouco aqui. Vamos todos orar então por vocês que estão aí. Se você estiver com seu marido, dê a mão para ele, para sua esposa. Senhor, nós te adoramos. Nós bendizemos o teu nome. Obrigado por esse momento maravilhoso que tivemos aqui. Como é bom poder ter um bate-papo tão descontraído, mas cheio de temor e de reverência à tua palavra. Pai, nós cremos que o Senhor pode realizar milagres no casamento. Nós cremos que o Senhor se alegra quando nós estamos felizes, quando nós estamos em um relacionamento saudável. Por isso, Senhor, eu oro, nós oramos por aqueles que estão em casa, por estes casamentos, aqueles que estão assistindo agora e aqueles que assistirão, que o Senhor possa ensinar a ter este amor inteligente, a usar a razão para a resolução de problemas. Pai, que a tua graça e o teu poder se estabeleça nessas famílias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.